Bom, a gente sai de Brasília, vamos para São Paulo, isso porque o impeachment do presidente do Corinthians foi aprovado, ele está afastado temporariamente, mas vamos deixar para quem entende de futebol, para quem entende desse assunto, do que aconteceu, falar para vocês. Eu estou ao vivo agora com o Tomás Molina, que é repórter de São Paulo. Oi, Tomás, seja muito bem-vindo. Oi, Neila, boa tarde, espectador do Boletim Metrópolis, tudo bom? Tudo bem, conta pra gente essa história. Então, Augusto Melo Neila, tá afastado? Ele está afastado, ele foi afastado na noite de ontem, depois de uma sessão do Conselho Deliberativo, que afastou ele por 176 votos a favor, 57 contra e uma abstenção. O afastamento do Augusto Melo ele ocorre basicamente por dois motivos. O primeiro deles é que a prestação de contas do Corinthians no ano passado foi reprovada pela direção do clube. E o segundo motivo é que ele foi indiciado pela Polícia Civil por causa do contrato de patrocínio do clube com uma empresa de apostas. Esse contrato ele era de 370 milhões de reais e a comissão dele para o intermediário de 25 milhões e 200 mil reais foi passada para uma empresa que repassou uma parte desse valor para uma segunda empresa. Essa segunda empresa, ela é de uma pessoa laranja que não tinha a menor ideia de que o nome dela estava envolvido, é uma senhora moradora da cidade de Peruíbe, no litoral de São Paulo, e ela não tinha a menor ideia do que estava acontecendo, mal sabia o que era Corinthians, uma pessoa muito humilde. Essa segunda empresa, que já não se sabe nem quem é o dono mais dela, repassou uma parte do valor para uma terceira empresa. Essa terceira empresa, a partir dessa transação, a Polícia Civil passou a desconfiar do caso e passou a tratar como lavagem de dinheiro. Essa terceira empresa, para dar uma piorada na questão, ela repassou para uma quarta empresa, e essa quarta empresa é relacionada ao Antônio Gritzbach, que é um outro personagem muito conhecido aqui do nosso noticiário. Ele é o delator do PCC, que foi assassinado em novembro do ano passado. O Augusto Melo, em um pronunciamento na noite de ontem, ele disse que vai provar a sua inocência e que o processo de impeachment dentro do clube foi uma grande palha, um trechinho aí da coletiva. Primeiramente, muito indignado com toda essa situação, né? A gente sabe como funciona o Corinthians. O jogo não acabou, mas saio de cabeça erguida por enquanto. Saio de cabeça erguida, dizendo que fiz o meu melhor. A gente sabe que teve erros e acertos, isso é normal, é um ano apenas, mas quero ressaltar e deixar muito claro aqui que eu saio do Corinthians, neste momento, por enquanto, com salários em dia, há 7 meses, saio do Corinthians com um planejamento de um ano, teria tudo para dar certo, um superávit que... Tá aí, né, Tomás, falando sobre as benesses e o que ele fez de positivo para o clube, né? Pois é, ele tenta se defender, ele fala que vai provar de fato a inocência e vai ser reconduzido ao cargo, porque agora o próximo passo desse processo é uma votação agora do Conselho Deliberativo, não, da direção mesmo do clube, que vai votar entre 30 e 60 dias se o impeachment de fato vai passar ou se o Augusto Melo volta ao poder. Se o impeachment for aprovado, o Augusto Melo cai e ele pode também renunciar. Se ele renunciar, o Osmar Stabile, que assumiu o cargo já ontem como vice-presidente, assume a presidência do clube de maneira oficial. E também o Osmar Stabile, vale um pouco falar desse personagem, porque ele ficou um pouco conhecido no noticiário também em 2019, porque ele foi o financiador de um vídeo que apoiava a ditadura militar. E na época, ele até citou ser um patriota e um entusiasta do que eu vou abrir aspas aqui, contra-golpe preventivo, fecha aspas, de 1964. Agora, Tomás, para quem está nos assistindo, e a gente vem falando bastante sobre bets aqui no Boletim Metrópolis, mas para quem está nos assistindo, qual é a gravidade, de fato, disso que está acontecendo? Isso porque o Corinthians é um grande time, ele sempre foi, há muitos anos é um grande time. Qual é a gravidade dele estar envolvido nessa situação? É basicamente o envolvimento da transação envolvendo um grande clube daqui de São Paulo com o crime organizado, né? Como a gente viu aí, a escada dos repasses, ela chegou em uma empresa que é relacionada ao PCC.
Ou seja, a gente ainda vai ter que acompanhar essa novela, porque são 30 a 60 dias que você disse para ter uma segunda votação, certo? Isso, do processo de impeachment, sim. O caso do indiciamento, o Augusto ele pediu um habeas corpus ontem, que foi negado pela Justiça. Então a investigação da Polícia Civil segue em curso e sempre que tiver uma novidade, a gente está aqui a postos para entrar. Por favor, então sempre que tiver uma novidade sobre o caso, volta aqui para contar para a gente. Obrigada, Tomás. Maravilha, Neila.